Então, pessoal, hoje nós vamos ver um assunto que é recorrente a um pouco de trigonometria, só que aplicada aos números complexos, né? A gente viu que, lá no fundamental, que menos 1, que a raiz quadrada dele é igual a i. Ou seja, i é um número ali, que tem a propriedade de que se o i for elevado ao quadrado, ele vai dar menos 1. Então hoje a gente vai entender por que isso acontece e como aplicar os números complexos em circuitos que a gente vai fazer daqui para frente, né? Que vão ter indutores, capacitores, etc., né? Elementos que não tem só resistência. Então, inicialmente a gente conhece os números acima do zero, né? Caso 0, 1, 2, 3 e assim indefinidamente, né? Até o infinito. Depois a gente conheceu os números que são frações, né? Que entre o 0 e 1, por exemplo, é 1 sobre 2. Ou seja, é meio, né? Depois que é 1, e aí sim vai embora. Depois a gente descobriu números que não tem fim a dizima periódica, né? Que não podem ser representados por fração. Um exemplo é a raiz quadrada de 2, que é igual a 1,4 e infinitas casas decimais, e nunca tem um número fixo ali. Nunca nem dizima periódica nem nada, ou seja, é impossível de representá-lo na forma de uma fração. E depois disso a gente começou a adotar os números que não só são maiores do que zero. A gente também adotou números que são negativos, né? Menos 1, menos 2 e assim em diante, né? Também tem fração, tem raiz, em alguns casos. Mas só que é o seguinte, raiz não, tira isso de fora, né? A gente começou a se deparar com situações como essa, ó. Isso foi lá quando o pessoal estava resolvendo a equação de terceiro grau, quarto grau. Aí eles viram que tinha soluções que não poderiam ser números reais, porque exigia que tirasse a raiz quadrada de menos 1. Como a gente sabe, é impossível um número real atender a isso aqui, porque 1 vezes 1 é igual a 1, certo? Aí menos 1 vezes menos 1 é igual a quê? Menos com menos vai dar mais, então dá 1. Ou seja, nunca dá um número positivo, né? Se eu pegar qualquer número real e elevar ao quadrado, sempre vai dar um número positivo. Então não vai existir a raiz de um número negativo no conjunto dos números reais. Então o que a gente fez? A gente observou como dimensões. Ou seja, aqui a gente tem uma dimensão só, que é a dimensão dos números reais. E sempre quando a gente quer adicionar mais uma dimensão, a gente tem que pegar 90 graus, um outro eixo a 90 graus, e daí a gente tem o que? A outra dimensão aqui. Lembre-se da altura, né? A gente tem a largura, e a gente tem lá a profundidade, né? Aqui a altura, com a largura elas fazem uma área, e a profundidade dá o volume. Então a gente tem 3 dimensões aí, né? Aqui a gente só tinha o comprimento, ó. Comprimentos positivos, negativos e só. Então a gente precisa de uma altura. E agora sim a gente obteve o plano complexo, que a gente tem números reais e os números imaginários, que é esse outro ponto a 90 graus. Então aqui é o eixo dos is, né? Em matemática a gente denota um número complexo como sendo i. Beleza? Então a gente pode ter números positivos, né? Ou seja, i, a gente pode ter 2i, 3i, como também pode ter menos i, menos 2i e menos 3i. E a gente também tem fração de número complexo. Só que agora a gente tem 2 dimensões, ou seja, esse aqui é o plano complexo. Então a gente
vai dizer que um número complexo, né? Que um número complexo ele vai pertencer, né? A gente fez um novo conjunto, um conjunto dos complexos, assim, né? E ele tem uma parte real e tem uma parte imaginária, né? Ou seja, real é essa dimensão aqui, imaginária é a altura. Então a gente ficou aqui, seria A mais B I. Sendo esse A essa dimensão aqui, e sendo esse B a altura. Então um número pode ser ou puramente complexo, né, só ter a altura, ou pode ser puramente real, só ter a largura e não ter nenhuma altura. Certo? Então, digamos que a gente quer representar um número complexo 2 mais 3i. Então, nós temos esse número complexo aí. Como é que a gente representa? A gente sabe que a largura dele é 2, ó. 1, 2. Então, ele tem essa largura aqui. E a altura dele qual é? É 3. Então, é 3 positivo aqui, né? Então, é aqui, ó. Então, a gente vai... A altura dele é essa, a largura dele é essa aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso número complexo, 2 mais 3i, certo? E a gente vai representar ele como uma flecha assim, ó. Ou seja, o número complexo seria isso, um número no plano, né? Aqui, que ele não tem só a parte real, ou seja, a parte dele vai para real, outra parte imaginária, que atende isso aqui. Então, beleza, dessa ideia aí surgiu essa questão, ó. Você pode colocar um ângulo aqui, dizer qual é esse tamanho aqui, ó. E daí você, dependendo do ângulo, representar qualquer outro número complexo que tenha essa hipotenusa, né? Lembra lá do A, né? A gente tem a hipotenusa, tem essa altura e tem a base. Beleza. Só que o que a gente pode também fazer? Você se lembra que a base, ela não é o cosseno? A base dividido pela hipotenusa não dá o cosseno? E a altura dividido pela hipotenusa nos dá o seno desse ângulo aqui. Então a gente pegou o plano complexo, jogou seno, jogou cosseno, e dependendo desse ângulo aqui, ó, ele vai me dando um número complexo diferente. Então foi uma sacada aí muito boa, né, dos matemáticos. Então, fazendo isso daí, mantendo essa hipotenusa com um tamanho constante, aqui botando o cosseno do ângulo, aqui botando o seno do ângulo, claro, né, que essa parte de cima aqui vai ser multiplicada por i, porque é a dimensão dos complexos aqui, né? Aqui vai ser multiplicado por 1 normal, né, porque é o dos reais. Então, se eu quiser só a parte real, eu pego só o cosseno. Se eu quiser só a parte imaginária, eu pego só o seno. Certo? E aqui a gente tem um ângulo. E daí a gente vai entender por que que um complexo, né, elevado ao quadrado dá menos 1. A gente também viu em trigonometria que uma volta completa, né, aqui a gente tem 0. Não, começa aqui, né? 0 aqui. E aqui o que a gente tem? Π sobre 2, né? Que é 90 graus. E aqui a gente tem π, certo? E quando termina a volta, a gente tem 2π. E a gente também vai complementar isso observando que se o ângulo for 0, observem bem, se o ângulo for 0, qual é o seno de 0? O seno de 0 é igual a 1, porque não tem nenhuma altura
A flecha vai estar deitada aqui, ó. Então eu vou ter só o cosseno. O cosseno de 0 não dá 1, então eu vou ter um número puramente real. Se esse ângulo for π sobre 2, se o ângulo for π sobre 2, eu vou ter um número puramente real, quer dizer, puramente complexo, sem nenhuma parte real, né? Porque o cosseno de 90 é 0, mas o seno de 90 graus dá 1. Então eu vou ter só o i ali. Então aqui, como ele está no meio do caminho, ele vai ter duas partes. Certo? Então no próximo a gente vai discutir uma fórmula que uniu a trigonometria ao plano complexo. E daí a gente pôde definir o que é fasores e ter uma visão melhor de como as coisas funcionam no plano complexo. Beleza?